Estamos aqui no nosso canal Matemática Sem Mistérios. Hoje eu vou fazer um exemplo para vocês de integral dupla. O objetivo aqui é fazer alguns exemplos que auxiliem vocês nos estudos. Esses vídeos não têm como objetivo substituir o livro. Então vocês devem procurar estudar pelos livros e com os nossos exemplos vocês aprenderem mais rápido, desenvolverem mais rápido os conteúdos. Então hoje integral dupla. Antes de fazer um exemplo da integral dupla, vamos ver pelo menos o que é que significa geometricamente o resultado da integral. Então, dado uma função de duas variáveis e seu gráfico, eu vou pegar aqui no R3, o gráfico de uma função de duas variáveis, vou pegar um gráfico qualquer, um paraboloide, no R3, seja esse gráfico representando o gráfico de uma função de duas variáveis maior ou igual a zero em uma determinada região do plano. Então, dado uma região aqui do plano XY, uma região R, o que é que geometricamente significa integrar essa função sobre essa região, né? Então, dado essa região e o gráfico da função, o resultado da integral dupla dessa função sobre a região R é chamada região de integração, o resultado é o volume de um sólido, que é um cilindro que acompanha o contorno dessa região R, e cuja tampa é um pedaço do gráfico da função. Então aqui nós temos esse cilindro, o volume desse cilindro é dado justamente pela integral dupla dessa função f de xy sobre essa região R, chamada região de integração. Só vai ser o volume se a função só assumir valores maiores ou iguais a zero sobre a região R. Esse dA, muitas vezes escrevemos dx, dy, ou dy ou dx, depende da ordem de integração que você vai estabelecer na hora de fazer sua conta. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, certo? Nesse nosso primeiro exemplo, é um exemplo simples, mas vale a pena você assistir e se concentrar no raciocínio, porque a mesma ideia a gente vai utilizar em todos os outros exemplos, em exemplos menos simples, não vou dizer complicado, mas menos simples. Então, primeira observação, né? Veja o exemplo, calcule a integral dupla dessa função sobre a região R, onde R, a região de integração, é esse conjunto. É uma região do plano, x, y são pontos do R2, com a seguinte característica, né? Os valores de x entre 0 e 1, e os valores de y entre 1 e 2. Vejam que eu tenho uma função, a função f de xy é x, e eu tenho uma região de integração. Eu preciso dessas duas coisas distintas. São coisas distintas para resolver a integral. Outra observação é que o meu objetivo aqui não é tratar de técnicas de integração. Então, essas funções aqui que eu vou colocar, que eu vou utilizar nos exemplos, são funções simples de serem integradas, fáceis de você obter a primitiva. Não é objetivo a gente tratar de técnicas de integração. Eu tenho vídeos, e existem vários vídeos, que vocês podem assistir tratando de técnicas de integração. Então, o primeiro passo para armar essa integral é a gente visualizar a região de integração. Então, a minha região de integração tem o x variando entre 0 e 1. Eu vou fazer o desenho sem escala e o y variando entre 1 e 2. Completamente sem escala. Isso não vai interferir na nossa conta. Essa é a região de integração, a região R. O que é que você vai fazer para poder armar a integral da função x sobre a região R? O primeiro procedimento é projete todos os pontos da região de integração sobre um dos eixos coordenados. É você pensar assim, se você vai projetar essa região sobre o eixo x, é pegar todos os pontos e deixar cair sobre o eixo x.
Se ao contrário disso você fosse projetar no eixo Y, você ia jogar todos os pontos aqui, como só são pontos à direita do eixo Y, você ia jogar todos aqui para a esquerda. Então, projetando todos os pontos que você tem, todos eles, da região de integração, sobre o eixo X, sempre você vai obter um intervalo lá no eixo onde você está projetando. Então, todos esses pontos vão preencher um intervalo, nesse caso, lá no eixo X. Vejam que todos os pontos, quando você projeta sobre o eixo X, determina esse intervalo entre 0 e 1. Essa vai ser a variação da variável x. Então, já armando a integral, eu costumo chamar essa de primeira variável porque eu projetei no eixo x, ou a integral mais externa. X varia, nesse caso, de 0 a 1. Obtivemos esse intervalo projetando todos os pontos sobre o eixo x. O segundo passo é você estabelecer a variação da segunda variável, que nesse caso é y. Se eu projetei sobre o eixo x, x é a primeira variável. A segunda variável, nesse caso, é y. O que é que você vai fazer que é simples nesse exemplo e vai funcionar em todos os outros exemplos que vocês tiverem? Você vai, já que você projetou aqui em relação ao eixo x, você vai pegar um determinado valor de x aqui dentro do intervalo e observar para esse valor de x como é que o y varia dentro da região de integração. Então, observe que para esse valor de x dentro da região de integração, y varia desse ponto, que tem y igual a 1, até y igual a 2, que é a ordenada desse segundo ponto. Y varia de 1 a 2 e veja que isso acontece para qualquer valor de x. Sempre o y varia de 1 a 2 nesse exemplo. Então, essa vai ser a variação de y. Y varia de 1 a 2. Vou mudar a cor aqui para destacar. Essa é a variação de y, a minha função x. Você pode obter lá nos livros, né? Estudar lá nos livros. Isso aqui tem a ver com o teorema de Fubini. Mas eu estou apresentando para vocês uma forma de você escrever a integral dupla, armar a integral, estabelecer os limites de integração. Na hora de fazer a conta, você sempre vai integrar de dentro para fora. Sempre a integral mais interna. O resultado dela você vai integrar em relação à variável, a primeira variável, que é x. Então, primeiro a gente vai resolver essa integral em y. Toda vez que você integrar em relação à variável y, na hora de obter a primitiva, tudo que envolve x é tratado como uma constante. Isso funciona também ao contrário, né? Se você integrar em relação à variável x, tudo que envolve y passa a ser constante. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma constante, vou integrar em relação à variável y. Se fosse aqui o número 5, dy, a integral, né, a primitiva, seria 5y. 5 é uma constante. Mesma coisa, tendo x sendo uma constante em relação a y, a integral, uma primitiva em relação a y, da função x, vai ser xy. Então, nesse caso, ficamos com integral de 0 a 1, xy, y variando de 1 a 2. dx. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Então, você vai ter... vai ficar x multiplicado por 2 menos 1, né? E em seguida, 2 menos 1, 1 vai ficar a integral de 0 a 1 de x dx. E agora você integra em relação à variável x, x² sobre 2.
variando de 0 a 1. Resultado, meio. Eu costumo escrever esse I aqui para não ter que repetir, escrever a integral dupla da função sobre a região R. Eu escrevo simplesmente I, que já significa isso. A integral da função x sobre a região R, nesse caso, meio. Geometricamente, se a gente definisse x, y e a terceira variável z em centímetros, isso aqui seria meio centímetros cúbicos, que é o volume do cilindro, cuja base é esse retângulo. E a tampa, né, que limita na parte superior, é o gráfico da função f de xy igual a x. É isso aí.